Olá, tudo bem? Hoje a tia Carla veio aqui contar algo para vocês triste, mas muito importante para nossa história. Tia Carla hoje veio contar a história dos negros africanos que foram responsáveis pela potência que é o Brasil hoje. Nossa história começa na África. Nesse continente tinham reinos de homens guerreiros e fortes, mas muitos guerreavam uns com os outros. Chegou uma época terrível, quando um dos reinos vencia, eles capturavam o rei, a rainha e seus súditos e vendiam aos portugueses em troca de ouro, tabaco e cachaça. Os portugueses traziam essas pessoas ao Brasil, em navios negreiros, todos apertados, com pouca água e comida. No Brasil, esses reis, rainhas e seus súditos tornavam-se escravos das lavouras açucareiras. Vejo que você estudou bem o assunto do seu povo, Florestan. Tem mais, Dorinha. Esses meus antepassados ficaram 400 anos de escravidão. Trabalharam nos engenhos, nas minas de ouro e nas plantações de café. Eles foram vendidos, viajaram nos navios negreiros, vieram para cá, foram escravizados, separados de suas famílias, viveram uma vida muito difícil. Infelizmente, isso não durou pouco tempo, durou muitos anos. E com o passar do tempo, eles não suportavam mais viver essa vida difícil e começaram a planejar fugas. E quando ocorriam essas fugas, uns conseguiam e outros não. E os que conseguiam fugiam para os quilombos. Os quilombos eram povoados formados justamente por esses negros, negros que fugiam das senzalas, fugiam da vida escrava. E no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, lei esta que dava direito à liberdade dos escravos. Mas esta lei foi formalizada neste dia, mas ela não se formou nesse dia. Vou contar para vocês sobre 3 heróis abolicionistas que lutaram para que a abolição da escravatura acontecesse. Lutaram para que os escravos fossem libertos dessa vida tão cruel que eles viveram. Luiz Gama, filho de pai branco com uma negra livre, portanto nasceu livre. Sua mãe lutou pela libertação dos escravos num movimento na Bahia. Por conta desse movimento, teve que sair fugida do estado, deixando Luiz com seu pai, que por sua vez, quando Luiz completou 10 anos de idade, foi vendido como escravo pelo seu próprio pai e passou 7 anos na escravidão. Até que com 17 anos ele conseguiu fugir e provou que tinha nascido livre. Com isso, conseguiu alfabetizar-se, estudou e se formou em advocacia e jornalismo e tornou-se um abolicionista nato. José do Patrocínio nasceu em Campos dos Goitacazes. Era filho de um vigário com uma escrava, chamada Mina. Sua infância foi exatamente o contrário da de Luiz Gama, que, por sua vez, ele nasceu como escravo, mas foi criado como liberto. Seu pai, mesmo não tendo assumido formalmente como filho, deu a ele proteção necessária para que ele conseguisse educar-se formalmente.
Migrando de Campos para a cidade do Rio de Janeiro, Patrocínio conseguiu ingressar no curso de farmácia. E foi por meio do jornalismo que ele propagou suas opiniões sobre a escravidão. André Rebouças, assim como Luiz Gama, era baiano. Era filho de um alfaiate português e uma escrava alforriada. Recebeu uma grande formação intelectual e técnica. Era engenheiro e, como abolicionista, ele também se preocupava com o destino dos negros após a abolição da escravatura. Bom, os negros, eles foram escravizados muito tempo, mas não foram só os negros que foram escravizados. Os índios também viveram esse dilema. Os índios também foram obrigados a trabalhar, foram vendidos e tiveram uma vida muito difícil porque eles também foram escravizados junto com os negros. Esses três que falei para vocês agora, Luiz Gama, José do Patrocínio e André Rebouças, eles foram os heróis abolicionistas porque eles lutavam para que a escravidão acabasse. Eles lutavam para que a abolição da escravatura acontecesse. E no dia 13 de maio, a princesa Isabel só formalizou, porque essa Lei Áurea já havia sendo formada há muito tempo. Muitas pessoas já estavam lutando pela abolição da escravatura. Só que mesmo depois que os escravos foram libertos, eles não tinham para onde ir, eles não tinham o que comer, eles não tinham trabalho. Então, infelizmente, muitos deles preferiam continuar como escravos, porque pelo menos eles garantiam moradia e alimento. Com isso, a vida escrava ainda durou mais de 100 anos depois desta Lei Áurea assinada. E essa foi a vida difícil dos negros africanos. E essa luta continua até hoje. A cor da pele nos faz diferentes uns dos outros, mas os nossos direitos têm que ser iguais. Um beijo para vocês.